E como hoje é quinta-feira, vamos ao nosso TBT-RN, que interessa muito aos produtores de café. Como estava a exportação e os preços do grão um ano atrás, hein? Vamos lembrar? No Rural Notícias do dia 9 de fevereiro de 2022, exatamente um ano atrás, mostramos que as exportações brasileiras de café tinham caído quase 12% no mês anterior, em janeiro. Mas as receitas aumentaram 47% no período e superaram 700 milhões de dólares, o maior valor da história para o mês. Entrevistado na época, o diretor técnico do Secafé, Eduardo Heron, disse que o motivo dessa queda nos embarques foi a questão logística e uma oferta menor. Nós ainda temos dificuldades com os espaços dos navios e também temos que considerar que o Brasil entra agora no ciclo de entre. Quanto à receita recorde, a explicação era a cotação dos preços do café em alta e o câmbio muito favorável. Ainda falando em economia, aqui na tela a gente acompanha o fechamento do dólar. Nesta quarta-feira, hoje a moeda norte-americana tem queda de 0,64% frente ao real e o dólar comercial aparece cotado a R$ 5,22 mais 6. Os preços de café, estão nos patamares elevados, nunca visto nos últimos 10 anos. Hoje, por exemplo, hoje nós vimos as cotações de Nova York refletindo o resultado mais alto dos últimos 10 anos. Isso decorre da menor disponibilidade do café brasileiro, em decorrência da ação climática que impactou as lavouras cafeeiras. Nesta mesma edição, mostramos que naquele dia a cotação do café na Bolsa de Nova York registrava um avanço de 3,77%, cotado a $2,58 por bushel. E no mercado físico subia R$ 25, a saca variada entre R$ 1.525 a R$ 1.535. Vamos então atualizar esses dados, afinal, esse é um dos objetivos do TBT-RN, fazer uma comparação de preços um ano depois. Bem, no dia 9 de fevereiro de 2022, portanto, um ano atrás, a cotação do café em Nova York era de 2,58, $2,58 por bushel. Hoje, na verdade, cotação de ontem, 8 de janeiro, $1,75, ou seja, uma diferença de 83 centavos de dólar a menos, uma redução de 32% em um ano, perdeu o café. No mercado físico, um ano atrás, a saca do tipo arábica era negociada entre R$ 1.525 e R$ 1.535. Hoje, entre R$ 1.090 e R$ 1.119. Pegando o valor maior, a diferença é de R$ 419 a menos, uma queda, portanto, de 27%. Em relação ao câmbio, pouca diferença. Um ano atrás, a moeda americana estava sendo cotada a R$ 5,22, hoje R$ 5,20. E em relação às exportações brasileiras de café em janeiro de 2023, notícia que acaba de sair, houve uma queda de 17% em volume e 18% em receita em comparação a janeiro de 2022. Os números fazem parte do relatório do Secafé, divulgado agora à tarde. Confira. O Brasil exportou no mês passado 2.843.000 sacas de café. Esse volume representa uma queda de 16,8% comparado a janeiro de 2022. A receita foi de 612 milhões e 800 mil dólares, recuo de 17,8%. Os 5 principais países compradores reduziram os embarques. Os Estados Unidos compraram pouco mais de 512 mil sacas, redução de 30,7% em relação a janeiro do ano passado. A Alemanha, que importou 442 mil sacas, reduziu 19,5% as compras. Itália, com 193 mil sacas, 3,4% a menos.
Bélgica, 175 mil sacas, 50,7% a menos. E o Japão levou 144 mil sacas, redução de 19,7%. Entre os destaques positivos, a França, que adquiriu 91 mil sacas, aumento de quase 180%, e a Holanda, com 83 mil sacas, alta de 33,2%. No acumulado dos 7 primeiros meses da safra 22-23, os embarques brasileiros de café alcançaram pouco mais de 22 milhões de sacas, queda de 3,8% na comparação com os 23 milhões de sacas exportadas de julho de 2021 a janeiro de 2022. E para comentar esses números está aqui o mesmo Eduardo Heron, de um ano atrás, diretor técnico do Secafé. Eduardo, nesse TBT especial para os produtores de café, primeiro eu gostaria de saber se os problemas logísticos já foram superados ou continuam. Boa noite, prazer tê-lo aqui. Boa noite, Petri. É uma satisfação estar aqui com você novamente, falando do café brasileiro. Os problemas logísticos, de fato, eles têm melhorado de forma gradativa. Janeiro, nós tivemos pouquíssimos casos, ainda muito pontuais, mas já se consegue perceber a disponibilidade maior de contêineres, de espaços navios. Então, em termos logísticos, nós notamos sim que houve uma melhora, mas ainda estamos em processo ainda de voltar à normalidade. Agora, tivemos aí uma queda no preço do café no mercado externo e no mercado interno, uma média aí de 30% a menos, né? Como é que isso impactou, se é que impactou, as exportações nos últimos 12 meses? Petri, desde outubro, setembro do ano passado, nós estávamos vendo um custo muito elevado para carregar o café no mercado futuro. Nós falamos de operação invertida. E isso tornou o carrego do café para essas entregas futuras menos atrativos. E nós tivemos uma certa pressão, porque nós tivemos ainda a expectativa da safra de café do Brasil, que, como você viu recentemente divulgado pela Conab, é um número abaixo da expectativa. Então, um conjunto de fatores que levaram aí essa pressão para a queda dos preços de café, não somente do câmbio, né? É importante ressaltar que em janeiro de 2023, 2022, o câmbio era 5,53, esse ano foi 5,20. Então, somado aos preços internacionais e ao câmbio, mais as expectativas de safra, levaram aí essa queda nos preços de café internos e externos. Agora, nós mostramos também que os 5 principais países compradores de café aqui do Brasil tiveram uma redução no volume, né, de compras. Por que isso aconteceu? Bom, se você analisar, Petri, dos 5 primeiros países, todos eles têm terminais de bolsa. Então, o fator preço, de um modo geral, ele acabou reduzindo as exportações de café para esses destinos. Repetindo o que eu disse há pouco com a questão relacionada à queda dos preços. É muito caro, você não tem diferenciais atrativos, os preços estão baixos, os produtores estão meio resistentes ainda a vender o café nos patamares atualmente que encontram o preço do café, e isso, de certa maneira, influenciou a queda nos principais portos, principais destinos do café brasileiro, principalmente porque são países onde você tem terminais de bolsa, e isso acabou influenciando na queda desses destinos. Agora chama a atenção a França, né, com um aumento de 180% no volume de importação, comparado com janeiro do ano passado. O que aconteceu? A França descobriu o sabor do café brasileiro? Esse número impressiona, Heron. Nós ficamos muito felizes, porque se nós olharmos os 10 maiores países no janeiro do ano passado, França nem os Países Baixos figuravam entre os 10 maiores compradores de café do Brasil. Então, tanto França quanto os Países Baixos foram resultados positivos para nós, porque, de certa maneira, a França é um mercado estratégico importante para o Brasil. Hoje, o Brasil o próprio Secafé vem fazendo, tivemos no ano passado algumas iniciativas de café na França, e saber que a França se posicionou na 7ª posição dos cafés brasileiros no primeiro mês do ano traz uma expectativa muito positiva, e esperamos que tanto ela quanto os Países Baixos continuem nessa trajetória da elevação das compras do café brasileiro. Eduardo Heron, diretor do Secafé, espero conversar com você em breve, não precisa esperar mais um ano para que você volte aqui no próximo TBT, tá bom, Heron? Um abraço, boa noite. Sem dúvida, Petro, muito obrigado, boa noite. Valeu.